a rede hidrográfica brasileira. O Brasil se destaca como um dos países que detém abundantes reservas de água doce, com extensos rios, lagos e depósitos subterrâneos. Essa disponibilidade hídrica deve-se principalmente ao predomínio de climas úmidos e chuvosos, equatorial, tropical e subtropical, em grande parte do território brasileiro. Por outro lado, o clima semiárido atua em extensas áreas do nosso país, sobretudo no sertão nordestino, que apresentam carência hídrica em razão dos baixos índices pluviométricos, como se pode observar na imagem. O predomínio de climas chuvosos e as características da estrutura geológica do nosso território favorecem o escoamento superficial do excedente hídrico, formando uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo. As águas dos rios brasileiros são utilizadas no abastecimento da população, na irrigação de terras agriculturáveis, na atividade pesqueira, no transporte de mercadorias e pessoas, e também na geração de energia hidrelétrica. A região hidrográfica da Amazônia ocupa cerca de 45% do território brasileiro e impressiona pela presença de rios extensos, entre eles o rio Amazonas, o mais extenso e volumoso do mundo. A enorme vazão desse rio se explica pelo clima chuvoso da região e pela presença de afluentes que, por estarem nos dois hemisférios, captam duas cheias anuais, as cheias do hemisfério norte, que enchem os afluentes da margem esquerda, e as do hemisfério sul, que abastecem os afluentes da margem direita. O relevo predominantemente plano da região favorece a navegação, muito utilizada para o transporte de pessoas e mercadorias. A região também apresenta elevado potencial hidrelétrico, pois muitos afluentes do Amazonas possuem nascentes em planaltos elevados, tanto ao sul, Planalto Central, quanto ao norte, Planalto das Guianas. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia ocupa cerca de 11% do território do país. Seus principais rios correm do sul para o norte em relevos de planaltos irregulares, o que facilita o represamento de suas águas para a geração de energia elétrica. Parte desse potencial é explorada pela usina hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior do país, instalada no baixo curso do rio Tocantins, no estado do Pará. Com o avanço da fronteira agrícola na região, sobretudo com o cultivo de grãos, muitos dos seus rios representam grande potencial para a formação de polos e projetos de irrigação agrícola ao longo de suas margens. Mesmo com extensos trechos navegáveis utilizados para escoar parte da produção agrícola, a movimentação de cargas pelos seus rios encontra dificuldades naturais, como a diminuição do volume das águas durante os períodos de seca e a descontinuidade dos trechos navegáveis, em razão da existência de cachoeiras e corredeiras. A região hidrográfica do São Francisco ocupa cerca de 7,5% do território brasileiro. Seu principal rio, o Rio São Francisco, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa extensas áreas do sertão semiárido, mantendo-se perene. Suas águas são muito utilizadas para a geração de energia, com várias usinas hidrelétricas instaladas em seu curso, entre elas as de Sobradinho e o complexo de Paulo Afonso. Também são utilizadas para irrigação, sobretudo no sertão semiárido, região marcada por períodos de seca e reduzidos índices pluviométricos. Destaca-se também para a navegação, com mais de 1.300 quilômetros de trechos navegáveis. No entanto, o tráfego de embarcações está sendo prejudicado pelo assoreamento do seu leito, provocado pela devastação das matas ciliares e erosão causada pelo manejo inadequado das lavouras cultivadas no entorno. Região hidrográfica do Paraná abrange cerca de 10% do território brasileiro e apresenta rios típicos de Planalto, com excelente potencial hidrelétrico. As usinas instaladas nesses rios geram cerca de 48% da energia produzida no país, atendendo à demanda dos estados mais populosos e industrializados. A instalação dessas usinas, no entanto,
provocou alterações significativas na dinâmica dos cursos fluviais devido aos imensos reservatórios que se formaram com a construção das grandes barragens. A região hidrográfica do Paraguai. Essa região, que ocupa cerca de 4,3% do território nacional, drena a maior planície inundável do planeta, o Pantanal. Devido ao relevo bastante plano, muitos dos seus rios possuem curso em meandros e fluem com baixa velocidade, transportando grande carga de sedimentos. Esses rios compõem um complexo sistema fluvial, caracterizado pela ocorrência cíclica de cheias e vazantes ao longo do ano. A região hidrográfica do Sudeste ocupa áreas da região mais industrializada e urbanizada do país. As águas de seus principais rios são aproveitadas principalmente para o abastecimento urbano e industrial, entre eles o Paraíba do Sul, que abastece a região do Vale do Paraíba, localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras. As regiões hidrográficas do Nordeste Ocidental, Parnaíba e Atlântico Leste, em conjunto, essas três regiões hidrográficas abrangem cerca de 8% do território nacional e abastecem toda a porção setentrional e oriental do Nordeste brasileiro. Muitos dos seus rios nascem e correm por extensas áreas do sertão semiárido, apresentando por isso cursos temporários, o que explica o baixo potencial hidrelétrico deles. As regiões hidrográficas do Uruguai e Atlântico Sul. Em conjunto, essas regiões hidrográficas drenam boa parte do extremo sul do Brasil, apresentando rios com regime pluvial com precipitações médias anuais em torno de 1.500 milímetros. Rios que têm direção para o oeste, rumo ao interior, desembocam no Rio Uruguai e atravessam importantes áreas agroindustriais, com destaque para as lavouras de arroz e a prática da pecuária, principalmente suinocultura e avicultura. Já os rios que têm direção contrária para o leste despejam suas águas no Oceano Atlântico e atravessam importantes áreas urbano-industriais, como a Grande Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí, em Santa Catarina e a Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.